Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos estado juntos aqui, estudando a palavra. Não tem sido fácil para nós estarmos assim, firmes, buscando nos manter nesses estudos. São estudos realmente cansativos e muitas vezes desgastantes, porque são batalhas muito intensas que nós travamos ao ouvir a palavra de Deus dessa maneira, em estudos. Mas o que eu creio é que o Senhor, Ele tem um novo tempo para nós. Ele quer trazer um novo tempo para nós. Sempre. É muito amor dele para com as nossas vidas. Eu quero agradecer a direção de que Deus tem dado ao nosso pastor, de sempre trazendo alguém para fazer uma saudação, antes de estarmos fazendo esses estudos. As crianças estarem cantando aqui conosco, nos ajudando, os jovens, nós temos convidado também adultos, para nos ajudar a estarmos preparados para ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Então, eu quero louvar a Deus por isso. Nós temos estudado sobre o nosso Deus, que é um pai de órfãos, falando sobre a orfandade. Nós já falamos sobre idolatria e sobre engano, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre rebeldia. Nós falamos que esses pesos, opressões, potestades, fortalezas são criadas nas nossas vidas por conta dos sofrimentos que muitas vezes nós temos, pela ausência de um pai ou de uma mãe, da maneira que deveríamos ter tido. Nós começamos o estudo assim, está no Instagram e no YouTube a sequência desses estudos. O resumo dele está aqui. Nós já tivemos 8 administrações já dessa sequência. Hoje já é a 9ª administração. Vamos falar sobre rebeldia hoje, tá? E quando nós falamos no primeiro dia sobre rebeldia, nós trouxemos o texto de Provérbios 30 falando sobre a geração que é criada, as gerações, o que as gerações passam quando existe uma orfandade. Nós estudamos em Provérbios capítulo 30, alguns versículos. Eu trouxe esse aqui, caso vocês queiram dar uma lida lá depois, está lá escrito. E no Provérbios 30, verso 11, está escrito que existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. E quando nós estudamos os termos e o significado mais profundo disso aí, está falando de 2 tipos de rebeldia, que nós vamos estar tratando um pouco aqui hoje. Indo no dicionário, nós temos esses conceitos. O que é rebeldia? O que é uma pessoa que tem uma atitude rebelde, um comportamento rebelde. Essa pessoa, ela não consegue obedecer. Obedecer a quem? A Deus ou a uma autoridade. Tudo que nós vamos falar aqui, os pontos, é a dificuldade para com Deus ou uma autoridade. E aí nós precisamos entender e compreender o que é autoridade na nossa vida. Quem pode ser autoridade na nossa vida, né? Então, quais são as primeiras autoridades que nós temos na nossa vida? São nossos pais. Enquanto nós estamos morando com eles são autoridade na nossa vida. Quando nós escolhemos casar, nós saímos de debaixo da autoridade dos nossos pais e passamos a ter outros tipos de autoridade. O homem, ele vai ser a autoridade maior no lar, e a esposa vai ter o esposo como autoridade sobre ela. Ele vai ser líder. Quando a gente sai de casa, né, da casa dos nossos pais para casar. Outras autoridades, policiais são autoridades sobre as nossas vidas. Quando a gente está na rua, o policial para, vai falar algo conosco, eles são autoridades sobre nós. Se eu vou no hospital e eu vou ser atendida por um médico, ele vai ser autoridade na minha vida naquele momento. Um enfermeiro, qualquer profissional que me atenda. Políticos que nós instituímos, eles são autoridade. Então, Deus, ele vai instituindo autoridades sobre nós. Líderes na igreja são autoridades das nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre rebeldia e os conceitos, você vai trazer sempre para cá a Deus, a palavra de Deus e a uma autoridade. Então, a pessoa que não consegue obedecer, Deus enxerga como rebeldia. Isso aqui é dicionário. Meu irmão, dicionário comum e dicionário bíblico. Pessoa que se opõe, que tem sempre uma vontade contrária ou oposta a uma autoridade. A primeira autoridade é Deus, a palavra de Deus. E depois, aquela que está sobre nós. Então, você que está aqui, que mora com os pais, eles são sua autoridade. Você não mora com seus pais, você é casado, é mulher, seu esposo, ele é uma autoridade na sua vida. Amém? E aí a gente tem que ter essa compreensão. Se a gente sempre se opõe, eu sempre tenho uma vontade ou uma posição sempre contrária, Deus enxerga isso
como uma ação, um ato de rebeldia. Pessoa que resiste à direção, a regras ou a limites quando são impostos. Quando alguém tem autoridade sobre nós diz, não pode isso mais, não está mais na hora disso, está na hora de parar. Isso é imposição de alguns limites. Quando nós não aceitamos os limites impostos, regras impostas, nós estamos agindo de forma rebelde. Um outro conceito que encontramos nos dicionários, que faz ou provoca algo contrário ao que foi solicitado. Às vezes alguém, uma autoridade, solicita algo e a pessoa provoca a outra pessoa que é autoridade ou faz o contrário de propósito. Deus enxerga isso como uma ação de rebeldia. Dificuldade em aceitar, ouvir não. Eu acho que essa dificuldade todo ser humano tem, em toda e qualquer circunstância. E a gente luta contra isso para aprender a lidar com isso. Eu acho que nós nascemos debaixo de pecado e parece que um não é uma coisa muito complicada. Nós ensinamos isso às vezes até a criança, né? A criança desde pequena, a gente começa a ensinar muito não para eles, né? Não pode isso, não pega aqui, não pega aqui, não pega aqui. E o não fica uma palavra tão pesada que a pessoa não quer mais ouvir não na vida. E isso aí são coisas que nós vamos ter que aprender a lutar contra. E Deus vai trabalhar um pouco isso conosco, cada um de nós, filhos dele, hoje na casa dele. Eu destaquei duas palavras, não obedece e provoca, porque são termos que são muito usados na Bíblia quando está se fazendo referência à rebeldia. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, muitas vezes, quando Deus está falando sobre atos rebeldes, ele usa muito esses dois termos. Falta de obediência, não obediência, desobediência ou provocação. É um termo que Deus usa muito, tá? Quem quiser esses slides pode me pedir depois no celular que eu passo. Anote, mas se você quiser, você pode me pedir que eu passo para ti, tá? E eu trouxe aqui, irmãos, dois tipos de rebeldia. Rebeldia ativa e rebeldia passiva. Lá no texto de Provérbios, nós vemos assim, que existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Quando o texto fala assim, ele está dizendo assim, aquele que amaldiçoa é uma rebeldia ativa. Ele está amaldiçoando, usando palavras de maldição. E quando ele traz que não bendiz, é uma rebeldia passiva. Não consegue bendizer, profetizar a bênção, ser grato, abençoar. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui rapidamente, antes de passar para os textos bíblicos. Então, o que é a rebeldia ativa? A pessoa usa palavras de maldição, tem um ódio com ações, a revolta, a ira para com o pai e a mãe, contra si mesmo e contra outras pessoas. A pessoa demonstra isso com ações muito agressivas, reage de maneira agressiva e violenta, muitas vezes sem controle, a voz alta, e tenta se sobressair através das suas palavras e ações de maneira irada, revoltada, rebelde, quer se impor dessa maneira. Deus olha e vê isso como rebeldia ativa. Rebeldia passiva. O que nós podemos chamar de rebeldia passiva? A pessoa fica com apatia, com abatimento, com dificuldade de expressar sentimentos. Tem pessoas que geram uma revolta dentro dela por conta da orfandade que ela sofreu, de um pai ausente, de um pai violento, de uma mãe ausente, de uma mãe que não protegeu, de ações que precisava dos pais. E a maneira que ela cria de se defender é se calar, é se resguardar. Ela tem uma revolta tão grande dentro dela por não ter tido a proteção, o amor, a bênção da paternidade, da maternidade como deveria. Para eu não sofrer, você está me dizendo que essa cadeira é vermelha? Tudo bem, é vermelho. Eu não vou me contradizer com você. É vermelho? Não. E aí a pessoa ela prefere não falar a verdade, ela prefere não trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado, porque a dor é tão grande com aquele sofrimento que ela cria algo passivo, ela fica passiva, ela guarda e fica aquele vulcão dentro dela. Ações associadas com ingratidão, muitas vezes, o que foi que a palavra diz? A geração não consegue bem dizer. E Deus muitas vezes enxerga isso como se fosse uma ingratidão. Às vezes a gente não consegue enxergar a bênção. As dores foram tão grandes que a gente se foca na dor. A dor, ela toma conta da gente. A gente começa, às vezes até a memória apaga. Tem pessoas que não conseguem lembrar de diversas coisas
e experiências que teve na vida por conta da dor das experiências de orfandade. Nós começamos a trabalhar sobre a orfandade, como a gente se livrar da dor, do peso de ações que são práticas de orfandade. Nós trabalhamos as outras ministrações, como buscarmos isso para nos sentirmos livres, esse peso sai de nós, estão lá nas ministrações. E hoje a gente tem trabalhado sobre as consequências, a maneira que nós reagimos por conta da orfandade e que Deus quer nos libertar, nos dar paz plena. Amém, irmãos? Amém. Outra maneira que Deus pode enxergar de nós como rebeldia passiva é reagir passivamente para consigo mesmo, para com os pais, com a sociedade. Então, pode vir algo para ofender, para violentar, seja o que for, a pessoa não reage. Só tem dificuldade de reagir da maneira que Deus gostaria que ele reagisse para com circunstâncias e situações. A pessoa prefere se fechar, vai para o seu canto, fica calado, se isola, prefere isso, prefere se afastar e deixar ele desfrutar e usufruir do direito que ela tem, que é a maneira dela se defender, se não tem mais dor. São maneiras que Deus enxerga como rebeldia, a gente estudando os conceitos. Rebeldia e consequências. Quando a pessoa tem a vivência da orfandade, das dores da orfandade, cria uma revolta interna, vão acontecer consequências. Eu quero ler textos bíblicos para você, do que a palavra de Deus diz sobre isso, para nós sermos tratados por Deus aqui, amém? Nós estamos no hospital de Deus, né? Da casa do Senhor. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, está escrito aí: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Quando a gente guarda uma revolta, o termo que eu comentei com vocês, né, o texto bíblico que a gente vai ver o significado de provocação, a rebeldia do povo. Ali em Hebreus está se lembrando da história do povo de Israel, né, que chamou de provocação, aquele período do deserto, as pessoas que não queriam ouvir a voz e a direção de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que nós passamos a não conseguir ouvir a voz de Deus e hoje autoridades. Existe um endurecimento de coração. Muitas vezes a palavra está sendo ministrada, nós estamos ouvindo e a gente não consegue enxergar o que aquilo que a palavra está sendo ministrada sai para nós. É como se a gente tivesse, como se aquilo não servisse para a gente de alguma maneira. Então, quando a rebeldia está ativa ou passiva dentro de nós não conseguimos nos libertar dela ainda, como Deus gostaria. O que pode acontecer conosco é que a gente passa a não conseguir mais ouvir a voz de Deus. A gente pensa às vezes que está tudo bem, mas Deus está falando coisas e a gente não consegue ouvir. É o que o texto está dizendo para nós, né? E vem o endurecimento de sentimento. O ouvido espiritual, a gente fica tapado, e nossos sentimentos, eles se fecham, a gente fica frio, duro para aquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Então, é uma das consequências que pode acontecer se a gente não se livrar da rebeldia. Vamos ler outro texto bíblico para vermos mais uma consequência. Salmo 107, verso 10 ao 12. Lá está escrito assim, se você quiser abrir sua Bíblia para ver outra tradução, está acompanhando, fique à vontade, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, que no final a gente pode estar conversando, voltando nos slides, tá bom? Ou até você pode levantar a mão, a gente está relendo ou revendo alguma coisa. Salmo 107, versículo 10 ao 12. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em inferno, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem ajudasse. Esse texto está falando, irmãos, a gente vê no versículo 11, ele fala assim: aquele que se rebela contra a palavra de Deus, despreza o conselho de Deus, que é uma rebeldia, lembra do conceito lá? Não ouvir o conselho, não querer obedecer a Deus. Então, aquele que se rebela contra a palavra de Deus, a gente ouve algo na palavra, a gente se revolta, não aceita, eu não concordo, não quero, não acho, tem alguma coisa errada aí. E a gente, no lugar de estudar aquilo ali, para descobrir o que realmente está sendo dito ali na palavra de Deus, para sermos abençoados pela palavra, a gente se rebela contra ela. É o que aqui está dizendo. E despreza o conselho dele, aquilo que vem de Deus para nós. O
que é que acontece? Eu posso te dizer, eu vivi isso há muito tempo com relação a muitas coisas, antes de ter a coragem de fazer assim, eu quero Jesus. Que foi bem assim, não é amor? Eu quero Jesus, eu quero fazer aliança com Jesus, bem discretamente, para que ninguém visse. Mas todos viram que a igreja estava toda intercedendo por nós quando nós fizemos isso lá em Santo Antônio Jesus. Eu tinha revolta, eu não aceitava muitas coisas que estavam escritas aqui, porque eu não conseguia entender, e não tem como entender sem Jesus nos dar o Espírito Santo, porque Ele que vai nos revelar a palavra, o Espírito Santo que nos revela, que tira as bênçãos dos nossos olhos, Ele que abre a nossa visão para entendermos a palavra. Enquanto a gente não se quebranta em dizer, Jesus, eu te quero como meu Senhor e Salvador, como foi ministrado aqui pelo nosso irmão Alexis, nós não conseguimos compreender o que a palavra quer falar conosco. Então eu me fechei e eu vivi tudo isso. Até um dia Deus começar a tirar tudo isso, né, da minha vida. O que é que a palavra de Deus diz? Se assenta nas trevas e na sombra da morte. A pessoa se sente em escuridão o tempo todo. Como se tivesse um peso sobre ela, uma coisa escura sobre a mente, sobre o coração. Se sente aflita, se sente aprisionada. Ela tem dificuldade de aceitar qualquer tipo de conselho. Não, estou bem, está tudo certo, o que eu penso é melhor. Não é isso não. Sempre tem uma resposta dela mesma para aquilo que está vivendo, que não está dando certo. Nenhum conselho serve. Não. É por causa disso, é por causa disso outro. Né? Tem essa dificuldade. E vão vir sofrimentos intensos nos trabalhos. É consequência de pecado, né? E a pessoa começa a se sentir só. Vivenciar a solidão, vivenciar a dificuldade em conviver com outras pessoas e de receber a bênção da convivência com outras pessoas. A convivência com pessoas passa a ser algo tão ruim para essa pessoa que ela acaba se isolando, ela não consegue a convivência, ela se fecha e vive a situação de muitas vezes não encontrar quem a ajude. E quando alguém quer ajudar, não consegue enxergar ajuda, porque não consegue o conselho. São fortalezas que só se caem com o reconhecimento de estar vivendo debaixo de uma rebeldia. E Deus ele vai trazer essa cura para nós como igreja, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Posso continuar, irmãos? Amém? 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a palavra que o profeta Samuel deu a Saul, quando ele não quis obedecer, se rebelou, e ele trouxe essa palavra profética. E tem algo aqui que é muito forte para nós vamos ver. Ele diz assim, que a rebelião ela é semelhante, ela é como o pecado de feitiçaria. Então, quando a pessoa está rebelde, Deus olha para essa pessoa e diz, está fazendo feitiçaria. Ações, escolhas que se faz debaixo da rebeldia. Deus olha e vê como um feiticeiro. Isso é muito pesado para nós, né? É muito forte, mas é a realidade. Que muitas pessoas aliançadas com Jesus estão fazendo e vivenciando feitiçaria por conta da rebeldia. E eu vou trazer no próximo slide um pouco mais detalhado sobre isso aqui. Aí ele diz, portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Rejeição de Deus, irmãos, para com alguém e um chamado, não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. Se nós não enxergarmos em nós mesmos que temos ações de rebeldia, pedimos perdão a Deus por isso, e buscar a cura e a libertação disso, a gente vai estar lendo os textos sobre isso aqui. Temos uma consequência de vida muito séria, muito ruim. A gente pode estar na igreja por tanto tempo, frequentando, buscando, servindo, e estarmos debaixo de tanta maldição, por consequência da escolha, né? Então, Deus ele pode rejeitar o chamado de alguém. Já pensou Deus te chamar para algo e rejeitar o seu chamado depois, porque você e eu, porque nós não buscamos nos libertar de um peso de rebeldia? Isso é muito sério. Deus quer que a gente saia disso para que a gente esteja livre com Ele. Em nome de Jesus. Aí eu trouxe um pouco aqui sobre a feitiçaria. Trouxe um conceito aqui para nós. Ó.
Feitiçaria, forma de magia em que se usam certos atos e palavras e a invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas ou acontecimentos. É uma prática proibida na Bíblia. Esse texto é o texto que nós lemos, Gálatas 5:20, também fala sobre isso. Então, o que é que o significado da palavra feitiçaria para nós é no meu entendimento? Deus enxerga como uma magia, tem pessoas que usam objetos, animais e tantas outras coisas para se fazer uma feitiçaria. O que é que a pessoa quer conquistar? Que Deus enxerga, por que ele enxerga um rebelde como um feiticeiro? Por quê? Olha o que está escrito aqui. A pessoa com atitudes, palavras, ela vai invocar. Mesmo a pessoa não sabendo que está invocando ou chamando, ela pode estar fazendo isso com atos, com ações e palavras, atraindo forças malignas para ela. A pessoa que quer prever o futuro, que quer controlar outras pessoas, que quer controlar acontecimentos. Então, não aceita um conselho, não aceita uma direção que é de Deus, mas ela quer controlar a situação dela ou de outras pessoas, acontecimentos. É a rebeldia vista por Deus e ele enxerga como feitiçaria. E isso atrai forças malignas. Muito sério, né? E nós precisamos fugir disso. Compreender que quando praticamos atos de rebeldia, que falamos aqui os conceitos que trouxemos, Deus olha para nós e enxerga como se fazendo uma feitiçaria. E nós podemos estar atraindo opressões malignas para a nossa vida e nossa casa. Que Deus nos livre disso, amém, irmãos? Que nos liberte disso, em nome de Jesus. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e entristeceram, contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Nós, quando agimos de forma rebelde, nós levamos tristeza ao Espírito Santo. Vamos entender uma coisa. Deus enviou Jesus. Jesus veio e obedeceu ao Pai. Ele fez tudo por obediência. Quem nos amou foi Deus. Jesus obedeceu. Jesus nos ama? Sim. Mas ele obedeceu. Ele veio aqui cumprir uma ordem, um chamado. Deus falou com ele: você vai, vou. Você faz por ele? Faço. Ele veio e obedeceu ao Pai. Ele diz assim, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi sofrendo e obedecendo. Sofrendo e obedecendo. Pela obediência de Jesus, nós somos alcançados. E Jesus, ele veio, obedeceu ao Pai. Jesus obedece ao Pai e dá o Espírito Santo. O Espírito Santo ouve a ordem de Jesus, a direção de Jesus, e ele quer passar essa direção para alguém. O Espírito Santo obedece a Jesus, obedece ao Pai. E ele nos dá esse Espírito para morar em nós, para nós também conseguirmos obedecer ao Espírito Santo e a Jesus e ao Pai. E sairmos debaixo do poder da rebeldia, que é o poder que está nesse mundo. O primeiro rebelde foi Satanás. O segundo rebelde, Adão e Eva. O terceiro rebelde veio você. Precisamos fugir, sair disso. E Jesus conquistou isso para nós, amém? E nós entristecemos o Espírito Santo. E é uma vida como se a gente estivesse vivendo lutando contra Deus, como se Deus fosse o nosso inimigo. É o que está escrito aqui. Ele mesmo peleja contra eles. Então Deus vai pelejar contra o rebelde porque eu odeio o rebelde? Não, porque Ele quer tirar o rebelde da rebeldia, para libertá-lo e levar na salvação. Ele vai pelejar contra a rebeldia que está em nós para sermos libertos. Ele vai fazer isso. Por isso que um pai ou uma mãe é tão resistente e bate tanto de frente quando o filho é rebelde. Porque ele quer tirar o filho da rebeldia. Fazer com que o filho prospere. Fazer com que o filho cresça. Fazer com que o filho saia daquilo que é mal, que é ruim. O pai não quer ver a consequência que o filho pode receber pela rebeldia. É o nosso Pai eterno para conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por se revelar a nós. Nós te louvamos, Senhor, por nos amar tanto assim. E Deus, Ele tem para nós
como vencermos a rebeldia. Senhor, nos ajude a vencer a rebeldia, nos ajuda hoje a ouvir a Tua palavra, que seja semente no coração fértil. Que a nossa mente, nosso coração aceite a Tua palavra, que possamos sair daquilo que é rebeldia, que o Senhor possa nos libertar e nos dar mais de Ti, Senhor, em Jesus. Ele pode, e Ele vai fazer, amém? Você pode dizer amém? Amém. Vamos vencer a rebeldia em nome de Jesus. Como? Com obediência, submissão. A quem? A Deus, pela Sua palavra. Todos esses textos bíblicos falam da importância que é estarmos obedecendo a Deus e a Sua palavra para sermos libertos da rebeldia. Nós precisamos ser libertos da rebeldia e vamos conseguir isso com obediência e submissão a Deus, a Sua palavra. Nós vimos aqui o texto que fala que o profeta Samuel falou, Samuel 15, deixa eu achar aqui, 22. Eu quero ler para vocês esse texto aqui, nós lemos 1 Samuel 15, 23, eu quero ler o 22. Samuel, porém, respondeu a Saul: acaso teu Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça a Sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que gordura de carneiros. Aí ele traz, porque a rebeldia também não te obedeceria. Porque Saul estava se justificando, ele fala no verso 20, mas eu obedeci ao Senhor, mas eu cumpri. Então, como ele cumpriu uma parte do que tinha sido dito, para ele tinha obedecido. A obediência não é a gente obedecer parte, mas a gente ouvir tudo que Ele nos diz e lutar pelo Espírito, com o Espírito, que é o Espírito Santo que vai nos fazer vencer. Nós não temos capacidade nenhuma. Porque se a gente for estudar e analisar, a gente enlouquece. Não tenho condição nenhuma de vencer nada disso. É muito alto, é um nível muito alto para mim. Mas o Espírito Santo ele nos ajuda, né? Você pode ler esses textos depois, Hebreus 12, 9. Não vou estar em todos os textos. Obediência e submissão às autoridades no Senhor. O capítulo 13 de Romanos, ele é todo falando sobre isso, sobre a importância de nós respeitarmos autoridades, sermos submissos às autoridades no Senhor. Nós precisamos respeitar todo tipo de autoridade. Todo tipo de autoridade. Está fazendo uma coisa errada a autoridade, ele não merece a falta do nosso respeito. Romanos 13, Efésios 6:1 fala sobre obedeça aos seus pais no Senhor. Então, nós vamos respeitar as autoridades e vamos ser submissos a elas, vamos obedecê-las, se o que eles nos solicitarem não descumprir aquilo que está na palavra. Porque primeiro vem o Senhor e depois todas as outras autoridades. Temos que ter essa força da palavra dentro de nós. A obediência e a submissão vai nos fazer vencer a rebeldia. Muitas vezes, irmãos, acessos de ira, de revolta e ações de rebeldia são muitas vezes para muitas pessoas involuntários. Quando a pessoa vê, ela já fez. Mas a pessoa vai vencer quando ela escolher praticar essas coisas que nós estamos vendo aqui. Quando a pessoa começa a escolher praticar essas coisas, a pessoa vai vencendo o peso da rebeldia. Obediência ao Espírito Santo. João 14:6 diz que ele veio como nosso mestre para nos ensinar todas as coisas da palavra e tudo que já foi ensinado. Então, quando nós estamos num momento difícil, numa situação que vai nos lembrar o que precisamos viver e fazer, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar, ele é nosso mestre por excelência. Então nós precisamos da intimidade com ele, da comunhão com ele, pedir todos os dias, Espírito Santo se revele a mim. Espírito Santo, o que eu vivi hoje, antes de dormir, durante o dia, o que eu fiz hoje, o que eu estou fazendo na minha vida, que está desagradando ao Pai. Eu preciso te ouvir, sensibiliza os meus ouvidos, eu preciso te ouvir. Me lembre daquilo que eu preciso ser lembrado. Obediência ao Espírito Santo. Ser ensinável. Irmãos, nós vamos vencer a rebeldia quando nós começarmos a ser ensináveis. O que é ser ensinável? Ter prazer em aprender, em continuar aprendendo, em continuar crescendo, em continuar recebendo algo novo da parte de Deus ou de outras pessoas. Tem muitas coisas que nós não sabemos.
Eu estou estudando aqui, ministrando com vocês, eu tenho estudado, e como Deus tem me renovado, e como é bom ouvir outras pessoas, você ouvir outras pessoas ministrarem, a gente cresce, a gente vai crescendo todos os dias, aprendendo algo novo com Deus, para a nossa vida pessoal e para outras pessoas. Salmo 119 todo fala do prazer em estudar a palavra, em conhecer a palavra, em estar em ambientes que a palavra é ministrada, estudos são ministrados. Então, o que foi que eu trouxe aqui? Ter prazer em estar, frequentar os estudos da palavra, em estar estudando a palavra. Nós hoje, a vida nossa é tão corrida, tão difícil, a gente não consegue estudar a palavra todos os dias. A gente não consegue isso. Se a gente disser que consegue, é uma utopia, não é uma verdade. A correria é tanta coisa que a gente tem que resolver. A gente quando vai deitar, ficou essa pendência, não resolvi. Amanhã eu vou dar conta. E a nossa vida é assim. Então, nós precisamos todo dia ler um pouco dessa palavra, mas nós precisamos reservar pelo menos uma vez por semana um tempo para meditar, estudar. E Deus está nos dando essa oportunidade também aqui, nessas quartas-feiras. Eu tenho madrugada, estudar. Peço ajuda ao meu esposo, eu preparo, leia aqui, tem alguma coisa errada, corrige aqui, me ajuda. Então, tentar trazer algo que o Espírito Santo tem muito nos incomodado. É um estudo, você chega em casa, pega isso, lê vários textos bíblicos, lê de novo. Se tiver algo equivocado, no culto do domingo, vem para cá, para você ver o que a senhora falou, eu li aqui, eu não estou dizendo isso não. E a gente tem que corrigir, a gente vem para cá para corrigir. Porque se qualquer coisa for ministrada errada aqui mesmo eu tenho que corrigir para você. Para nós crescermos, estamos crescendo juntos na presença de Deus. Temos que ter este prazer, renovar e trazer de volta esse prazer. Como podemos vencer a rebeldia? Ouvindo o conselho de líderes. Quem é meu líder? Ouvir, perguntar o que você acha, o que o senhor acha, o que você acha. Precisamos desenvolver a capacidade nossa em ouvir um conselho e aceitar um conselho. Precisamos disso. Hebreus 13:17. Como vencer a rebeldia? Efésios 4:26-27. Vamos ouvir a palavra. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Eu já vi muita gente usando esse texto para dizer assim, eu posso me irar sim. A gente vai ler outros textos daqui a pouco, tá bom? O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que nós não podemos permitir que a ira sentida produza pecado. Nós somos humanos, nós vamos nos irar. A gente ouve sobre uma violência que foi feita de um pai para com um filho intensa, a gente ouve, a gente fica irado. A gente fica com raiva daquilo. A gente sente raiva, a gente sente ira. Mas a gente precisa guardar o nosso coração e não deixar a ira dominar a nossa mente, coração e ações. Então o que a palavra está dizendo? Quando você se irar, não peque. Não deixe o dia passar, porque o que vai acontecer? Aquilo vai ficar guardado. No outro dia você até esquece que se irou. Não pediu perdão, não tirou a ira de dentro, ela fica guardadinha lá. E em um momento, algo acontece, a ira vai se transformar em ação, em palavras. E nós vamos pecar. E vamos ficar com o peso da rebeldia sobre nós. Então nós temos que ter cuidado. E quando fazemos isso, nós vamos lugar o diabo de nos atormentar. Então, ações carnais contrárias à direção de Deus na palavra, nós vamos ter essas atitudes quando nós deixamos a ira tomar conta. Então, a ira ela não pode dominar nossa mente, coração e ações. Quando ela chegar, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, eu estou me sentindo irada. Arranca esse sentimento de mim, tira isso de mim. Eu não quero essa revolta. Por quê? Como nos livrar disso? Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. A tradução deveria ser assim, tá? A melhor tradução desse texto, que a grande maioria das Bíblias não vai ter isso escrito de Deus, mas se você vai na Bíblia interlineada, você vai no grego, vai ali no termo original. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Meus irmãos, quando a gente sente ira, a gente tem que entregar a Deus. Senhor, Tu és o dono da recompensa. Essa pessoa vai ter a recompensa, não sou eu que vou resolver. Não sou eu e você que vamos resolver. Nós não resolvemos. Então, o que a gente faz? A gente não, e quando a gente faz isso, a gente se vinga a nós mesmos. A vingança vem contra nós.
Quando a gente fica irado e não tira a ira de dentro de nós, a vingança vai voltar contra nós. Volta para nós. Então, precisamos deixar a ira de Deus atuar. E da maneira dele, ele recompensa cada ação. E cura cada coração ferido. Ele é capaz de tudo isso. Nós não somos capazes de nada. Não temos condições de fazer nada. Então, a ira, ela precisa ser entregue na mão de Deus. Senhor, resolve a situação. Tua palavra diz que eu tenho que dar lugar à ira do Senhor. Porque o Senhor, está escrito, tu é a vingança, o Senhor vai recompensar, o Senhor recompensa a cada um. As ações vão ter colheitas. Deus resolve. Não somos nós que resolvemos. Outro texto bíblico para nós. Salmo 37, 7 e 8. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te dignes de forma alguma para fazer o mal. Então, a gente vê às vezes alguém fazendo algo, às vezes a gente diz assim, esse não morreu, é ruim. Como é que pode? Faz tanta coisa ruim e está vivo aí. Não é assim que a gente fala. Já vi tanta gente falando assim. O outro, coitado, uma pessoa tão boa, não serve de Deus, morreu. Estava no acidente junto com o outro era tão bom, o outro está rico. Aí Deus está dando uma oportunidade para uma vez para alguém ser salvo. Né? E a gente não consegue compreender a ira de Deus. Deus, ele tem ira associada a amor. Deus não abandona o amor dele na justiça. Ele é justo, mas ele também é amor. E para nós é muito difícil compreender essas coisas. E Deus está mostrando para nós aqui como nós conseguimos nos libertar da rebeldia, de tudo que ministramos aqui no começo. Descansar e esperar em Deus. E deixar, abandonar toda a raiva, a ira, a decepção. Então, eu posso mirar sim, mas eu tenho que deixá-la. Tirar ela de mim. Abandonar, tirar tudo que for raiva, ira, decepção de dentro de mim, entregando na mão do Senhor para que Ele resolva. Não querer solucionar o que é competência de Deus. Tem coisas que a gente quer dar solução, que é Deus que vai solucionar, não é a gente. Nós não temos poder em nossas mãos para certas coisas. Então, vamos vencer dessa maneira. E para encerrar, último slide para nós. Qual é a vontade de Deus? Nós vimos esse texto em uma das primeiras ministrações sobre Deus é Pai de órfãos e orfandade. No começo nós colocamos esse texto e trouxe aqui hoje mais uma vez para nós. Lucas capítulo 1, verso 15 17. A 17. Ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Ele será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Levará ao seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os rebeldes ou desobedientes, dependendo da tradução, à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Essa palavra foi dita para o Zacarias sobre o filho João, o Batista, porque batizava. Ele foi chamado de João. E eu acredito que essa palavra é uma palavra profética para todos nós. Que foi para João, sim. João veio para anunciar o caminho do Senhor. E aí o irmão chegou aqui e falou, né? Nós temos um chamado, um propósito, um caminho de vida. E um dos propósitos é levar Jesus. Jesus, ele mora em você. Ele mora em mim. Eu tenho que levar Jesus de alguma forma. Eu tenho que levar na minha vida essa unção profética. Eu tenho que receber essa unção profética. Que unção profética é essa? É a unção profética que nós ministramos aqui nesses últimos dias e falamos. Ele era um homem separado, grande aos olhos do Senhor, grande aos olhos de Deus. Ele era separado, ele não tomava bebida fermentada, porque a bebida fermentada ela tira a consciência, ela gera desejo de outros vícios. Ia ser cheio do Espírito Santo, ia levar muitas pessoas a Deus, mas não são pessoas comuns, são pessoas de Israel. Nós precisamos levar uns aos outros mais a Deus. Não é só a função evangelística da unção, como o pessoal ali tem, de onde vai, leva para pessoas que ainda não
tiveram a coragem de fazer essa aliança com Jesus publicamente, de buscar e estar constantemente dizendo aqui, porque todas as vezes que você sai de casa e vem para cá, que eu saio de casa e venho para cá, o que é que eu estou declarando? Eu preciso te conhecer, Jesus. Eu preciso te conhecer mais um pouco, Jesus. Quando você sai de casa e vem para cá, você está declarando, com cada passo que você dá, quando você está se arrumando, você vai tomar banho, você arruma o seu cabelo, você escolhe uma roupa, você está declarando para o mundo espiritual, para a sociedade, eu ainda preciso conhecer mais de Jesus. Eu não estou pronto. Eu preciso me preparar mais para ir para agora. E Ele quer essa unção profética. Ele quer que tenhamos essa unção profética na nossa vida. Tem a unção e o poder de Elias. Nós falamos sobre o profeta Elias, que ele preparou outros profetas. Ele conseguiu fazer com que outros profetas fossem preparados para servir a Deus. E falamos sobre essa unção de trazer de volta o coração de pais aos filhos, quebrar o poder da orfandade. Filhos a paz, vamos falar um pouco mais sobre isso mais lá na frente. Então, o Senhor quer que haja reconciliação. Quando Jesus vem para o nosso coração, Ele trabalha nessa reconciliação. E Deus disse que vai trazer e tirar os rebeldes, vai trazer para os rebeldes uma sabedoria. Preparar, nos preparar para o Senhor. Então, tudo isso que estamos fazendo aqui, constantemente buscando, estudando, ouvindo a palavra, nos quebrantando, nos arrependendo, pedindo perdão, pedindo a Deus para nos derramar essa misericórdia de sermos restaurados, de mudarmos pela graça do Espírito Santo. Estamos sendo preparados para Ele. Estamos vindo aqui e sermos preparados para Ele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar pedindo perdão ao Senhor pelos nossos atos de rebeldia. Vamos juntos fazer isso agora. Pedir perdão a Ele por todas as ações, práticas de rebeldia, de feitiçaria. Pedir a Ele que derrame uma graça sobre as nossas vidas, que possamos guardar essa palavra nos nossos corações, sermos restaurados, sermos curados, sermos libertos de nós mesmos. Em nome de Jesus.